Olá, seja bem-vinda a mais uma live da série 40 Dias de Intimidade com o Criador. Eu sou Rose Gomes, sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé. E eu escolhi fazer esses 40 dias de live como uma maneira de contribuir que no momento tão difícil, que estamos vivendo, nós precisamos focar na solução e não no problema. Então, essa série, esses 40 dias, é um meio que eu escolhi para a gente estar juntos, para estarmos buscando ter mais intimidade com o Criador, ouvir uma palavra de fé, porque tudo que está acontecendo a gente só escuta falar coisa ruim, E a gente precisa também ouvir palavras boas, palavras de fé, para que a gente tenha força, para que a gente tenha ânimo, porque as coisas assim que a gente ouve, elas são como alimentos também, Então, se a gente ficar só se alimentando de lixo, de coisas assim ruins, então nós vamos adoecer. Nós precisamos estar assim, tendo cuidado, do que nós alimentamos a nossa vida, tanto assim na parte física, com os nossos alimentos, como na parte espiritual também. Nós precisamos ter esse cuidado, do que a gente assim se alimenta, E muito obrigada, assim, Vânia, Ami, beijos para quem está assim seguindo esses dias, a série. Quem perdeu, depois ali no YouTube, blog Rose Gomes, tem ali todos os vídeos dessa série. Todos os dias eu estou aqui, até o dia 1º de maio, às 15 horas, trazendo essa palavra de fé, porque é exatamente isso, que nós precisamos, principalmente nesse momento, estarmos assim buscando uma força espiritual e uma inteligência assim emocional mesmo, porque esse período de crise, esse período que o mundo todo está vivendo, ele exige pessoas preparadas, porque se nós não estivermos alicerçados na fé, se nós não estivermos preparados, nós vamos adoecer, vamos ficar desanimados, vamos ficar com medo, com pânico. E a gente tem visto assim muitas pessoas nessa situação. Eu trabalhei e trabalho ainda, com o público. Há quase 30 anos eu trabalhei assim só com vendas, mas sempre o meu trabalho sempre foi com pessoas, e a gente vê assim que o que falta muito é uma inteligência emocional, falta muito estrutura. As pessoas assim são muito vulneráveis, E principalmente na parte espiritual, porque nós como seres humanos muitas vezes nós focamos assim no nosso corpo, nas nossas necessidades físicas, e nós nos esquecemos que nós temos uma alma, que nós temos um espírito, que nós temos também que cuidar dele, que nós temos que nos alimentarmos também espiritualmente falando, E muitas pessoas ficam desesperados assim diante de um problema, diante de uma situação, porque não sabem como lidar. E nesse momento, que o mundo todo ele está em um colapso, eu costumo falar assim que hoje
O mundo todo foi colocado em um barco. Hoje nós estamos todos no mesmo barco. Aí o que vai fazer a diferença é a maneira que você olha para o problema. O que vai fazer a diferença hoje nas nossas vidas é: eu vou fazer parte da solução ou eu vou fazer parte do problema? Então a gente tem que refletir. E essa série eu escolhi fazer exatamente por isso. Eu falei, não, eu quero ser parte da solução. Eu quero de alguma maneira ajudar as pessoas a terem mais fé. Eu quero colocar esse dom que eu tenho de lidar, né, com as pessoas, o conhecimento que eu tenho das escrituras, em mais de 35 anos que eu ando nos caminhos da fé. Então eu falei assim, eu quero usar os meus dons, as minhas habilidades para ajudar as pessoas nesse sentido. Eu escolhi fazer parte da solução e olhar para a solução. Por isso que eu falo todos os dias, guarde a semente de fé no seu coração, medite, se agarre realmente à fé, não deixe o medo dominar, o medo roubar os seus sonhos, tirar a sua paz. E quando a gente fica focado em um problema, a gente não consegue enxergar a solução. Eu até vou preparar uma dinâmica, depois eu vou colocar no YouTube. É um workshop que eu realizo no meu trabalho, que ele se chama Workshop da Felicidade. Eu decido ser feliz. E ali eu faço uma dinâmica onde se você focar em uma coisa ruim, você não consegue enxergar outra coisa. Porém, quando você muda o seu olhar, você enxerga de maneira diferente, você enxerga totalmente diferente. E na nossa vida tudo é assim, né? Se a gente focar em um problema, a gente não enxerga a solução. A gente só consegue enxergar a solução quando a gente muda o olhar. Espiritualmente falando, se a gente focar no medo, naquilo que traz o pavor para a nossa vida, a gente vai ser dominado por ele e não vai conseguir ter fé. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, levantou uma grande tempestade. Eles ficaram apavorados porque eles estavam olhando para o mar, né, para o vento. E Jesus ele estava dormindo calmamente. Por quê? Porque Jesus ele sabia em quem ele confiava, então ele não se abalou. E aí quando acordaram Jesus repreendeu, né, o mar, repreendeu o vento e houve bonança. E Jesus falou para eles: por que vocês são tão tímidos, tão covardes? Por que vocês têm tão pouca fé, né? E sobre isso que eu falei ontem, que Deus, ele nos deu o Espírito Santo, ele nos deu um espírito de coragem, um espírito de ousadia, de poder, que é a fé, que é o espírito contrário do medo. Então, quando nós deixamos de olhar para a tempestade, quando nós deixamos de olhar para o vento, para isso que está acontecendo, né, no mundo, mas nós olhamos para Cristo, a gente pode ver quem pode solucionar o problema. A gente pode ver que Deus, ele está no controle de tudo, que uma palavra dele basta, que ele está no controle e que isso vai passar, que nenhum mal ele dura para sempre, né? Que nenhum sofrimento dura para sempre. E essa série, os 40 dias de intimidade com o Criador, eu fiz pensando na palavra ali do tempo que o povo ficou no deserto,
que foi assim um tempo de sofrimento, porque o deserto ele é um processo muito difícil, né, de atravessar. Porém, era necessário que o povo passasse por aquele processo para poder alcançar uma bênção maior, para que eles deixassem de ser, de ter uma mentalidade assim de escravos, né, e tivesse uma mentalidade de escolhidos de Deus, de privilegiados para herdar a terra prometida. Então, hoje, eu falo assim que a gente tem que ser parte da solução e a gente tem que ser essa voz que se levanta e fala palavras de fé, focados assim, isso vai passar, isso é um processo que a gente está passando, mas que é para o nosso bem, porque nós vamos sair fortalecidos dessa situação. Nós vamos receber de Deus uma bênção muito maior que isso. Desde o início do ano, quem não me conhece, eu sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé. E esse ano, como escritora e autora, eu estou entregando 2 livros digitais, né, 2 e-books, todos os meses. Até o final de 2020 eu vou estar entregando esses livros. E no início do ano, no devocional de janeiro, a palavra para esse ano de 2020 que Deus havia colocado no meu coração que é para nós declararmos, né, um 2020 abençoado, onde haveria a expansão do amor e da bondade de Deus. Então, isso eu escrevi em dezembro, essa palavra. Porém, em janeiro eu entreguei os devocionais. E hoje eu vejo que é isso que Deus ele estava querendo assim nos preparar, né? O mal, ele se instalou, ele se espalhou no mundo todo, mas o amor de Deus é muito maior e houve sim a expansão do amor de Deus e vai continuar havendo mais ainda, porque eu falo, onde tinha uma igreja com 1000 pessoas dentro, hoje tem 1000 igrejas, porque todos nós que participávamos de um templo, hoje nós somos a igreja e a nossa casa é o lugar de adoração, de louvor e de comunhão com Deus. Então, essa é a expansão do amor de Deus, né? Da bondade, da misericórdia dele. Então, eu fico muito feliz assim com vocês que estão seguindo, quem está pela primeira vez, depois vai lá no YouTube, blog Rose Gomes, se inscreva lá no canal, veja os outros dias, né, dessa série, e até o dia 1º de maio, às 15 horas, eu estarei aqui trazendo essa palavra, que foi o compromisso que eu fiz. Mas eu quero dizer assim, que nós, como parte da solução, nós devemos crer que o Senhor ele está conosco, que nesse momento difícil, que nesse processo que nós estamos passando, que Deus vai nos abençoar muito mais do que nós estamos sofrendo, que a bênção de Deus ela é muito maior que todo mal que possa existir. E Deus ele tem sim nos abençoado, ele tem cuidado, né? Tem protegido os seus filhos, para a gente não desanimar, não ter assim medo, não se desesperar, mas a cada dia, de fé em fé, a cada dia, ir ouvindo a palavra de Deus, meditando nas escrituras, buscando realmente ter mais intimidade com o Criador, se fortalecendo e fortalecendo aqueles que estão ao nosso redor, né? Como templos de Deus, como templos do Espírito Santo, nós somos abençoados, né, com essa graça. Então, todos nós temos
esse poder de Deus dentro de nós. Só que muitas vezes a gente não usa, a gente não tem, assim, não tira esse poder, essa fé, né, que a gente tem dentro. Muitas vezes a gente não tira para fora. A palavra de Deus fala assim que é a semente que foi lançada, e muitas vezes os cuidados da vida, os espinhos, os sofrimentos vêm e sufocam a palavra. Então sufocam a semente. E é isso, todos nós temos o poder da fé dentro de nós. Essa semente poderosa que pode fazer milagres e maravilhas. Só que muitas vezes essa semente ela é sufocada pelas preocupações, pelo medo, pelo desânimo, pelas dúvidas, pelos sofrimentos, enfim, né? Muitas vezes a gente deixa essa palavra ela ser sufocada. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós meditamos e lemos as Escrituras, então, novamente, ali nós estamos regando essa semente e ela, sim, pode ser gerada e dar frutos. E hoje, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês é em Jeremias 17, que vem bem de encontro a esse tempo que nós estamos passando. Aqui fala assim, no versículo 7 e 8 nós vamos ler. Feliz o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não tem medo quando vem o calor. A sua folha fica verde, e no ano da seca ele não se apavora, nem deixa de dar fruto. Então, olha que palavra maravilhosa, né, para nós hoje, nesse tempo difícil, nesse tempo que nós estamos passando, que a nossa fé e a nossa confiança, como eu estava falando, devem estar em Deus, no Criador de todas as coisas, naquele que tem o domínio sobre tudo que há no céu e que há na terra, do qual, né, nós somos filhos. Então a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, ela deve estar em Deus. Ela não deve estar nas pessoas, não deve estar no governo, numa medicina, em nada. A nossa fé verdadeira, a nossa confiança verdadeira, a nossa força deve estar em Deus, no Criador. Porque aqui ele fala que essas pessoas são felizes. As pessoas que confiam realmente no Senhor, elas são felizes. Por quê? Ele diz assim, que será como uma árvore plantada junto às águas, que a raiz ela se estende para o ribeiro. Quer dizer, uma árvore cujas raízes elas estão ali sendo alimentadas, né, por essas águas. Não falta nada para aqueles que confiam no Senhor, porque nós podemos crer que tudo vem dele e que ele é essa fonte, né? Dele que vem essa força que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá vida. Nós somos escolhidos por Deus, nós temos o sopro divino, quer dizer, dentro de nós a gente não se dá conta, mas se hoje a gente abrir os olhos, se a gente está vivo, é porque o sopro divino ele está em nós. E aqui fala assim que essas pessoas são felizes, e fala assim, a folha fica verde, mesmo no ano da seca. Quer dizer, mesmo com tudo que está acontecendo no mundo, mesmo com todo o sofrimento, aquele que realmente confia no Senhor, é aquele que põe a sua verdadeira esperança no Senhor, ele não seca, ele não perde o vigor, ele não perde o ânimo. Por quê? Porque Deus sustenta, Deus fortalece. E aqui fala assim que ele não se apavora e nem deixa de dar fruto. Aí ele fala, não
tem medo do calor. Então, quer dizer, nós temos que ser assim, como essas árvores que se colocam, árvores que se colocam ali na dependência, né, do Criador. Então, nós devemos ser pessoas que realmente confia em Deus, devemos ser filhos que realmente confiam no Pai, né? Filhos que acreditam que o Pai tem o melhor para nós, que o Pai a todo instante Ele está protegendo, está livrando do mal e que não precisa a gente ter medo do que está acontecendo, não tem por que a gente ter pânico, ter receio, né, ficar preocupado, porque a gente sabe que nós estamos nas mãos do Criador, que nós estamos nas mãos de Deus, do nosso Pai. E a palavra fala assim que aquele que nos protege, ele não dorme. Então Deus, ele está a todo tempo nos guardando, Ele está a todo tempo cuidando de nós. E é esse cuidado, né, essa fé que a gente deve trazer ao nosso coração, à nossa memória. É nisso que a gente deve ser, assim, firmado, que a gente deve buscar realmente no Senhor a nossa força, o nosso esteio, que Deus ele seja realmente a nossa fortaleza, não que nós somos de ferro, nós somos inatingíveis, imbatíveis. Não, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Muitas vezes a gente fica angustiado, a gente fica preocupado, mas isso não deve ser uma constante, né? A gente pode sim cair, mas a gente não deve ficar ali no chão, caído, prostrado. A gente deve se levantar. Então, se a gente está angustiado, se a gente está fraco, um dia a gente está assim com um pouco de medo, um dia a gente está um pouco desanimado, mas a gente tem que se levantar, a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, né? As nossas raízes têm que estar assim junto a esses ribeiros de águas vivas que vêm de Deus, para que a gente seja assim fortalecido, para que a gente seja reanimado e pelo Espírito Santo, que a gente possa ter esse espírito de fé, de ousadia realmente. Então era essa a palavra que eu gostaria, né, de compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a cada um, as vossas famílias também, que sejam abençoadas, né, tudo na nossa vida, que o Senhor ele esteja derramando sobre nós, né, as bênçãos poderosas dele, assim, para nos fortalecer também. Que Deus ele esteja com cada um de vocês, que você possa crer nessa palavra, né? Que Deus ele se faz presente na sua vida, que o Senhor ele é fiel e ele disse que estaria conosco todos os dias, que no mundo a gente teria aflição, mas era para a gente ter bom ânimo. Então que vocês possam guardar essa palavra de fé, tenham assim esse hábito também de cada dia pegar um versículo da palavra de Deus, pedir para o Espírito Santo iluminar o entendimento, leia, medite e deixe que Deus fale ao seu coração. E se você está gostando dessa série, se você está sendo abençoado, compartilhe com outras pessoas, né? Envie esse vídeo, seja parte da solução. Que eu falo que nós estamos no mesmo barco, mas a gente escolhe, né? Se a gente quer remar, se a gente quer realmente fazer parte da solução ou se a gente quer fazer parte do problema. Então que a gente seja parte da solução, que vocês sejam ricamente abençoados. Compartilhe essas
essas palavras, vai ali depois no meu canal, blog Rose Gomes, ali no YouTube, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações e espalhe também sementes de fé, né? O mundo precisa, e que nós sejamos como essas árvores que aqui a palavra de Deus nos fala, né? Essas árvores plantadas junto às águas, que não tem medo do calor, que não se apavora estando no ano da seca, mas mantém as folhas verdes e continua dando os frutos. Essa palavra, ela é complementada com a palavra de Salmos, capítulo 1, que fala assim, que feliz é o homem que ele não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem e tudo o que ele fizer prosperará. Então creia nessa palavra, né? Que o Senhor, ele é contigo. Não tenha medo, não se apavore com o calor, com o ano da seca, com esse sofrimento. A bênção de Deus para a nossa vida é maior que tudo. E se nós estivermos confiando plenamente no Senhor, nós seremos essas árvores. As nossas folhas não vai cair, a gente não vai perder nada. A gente vai somente ganhar. Tudo que nós fizermos, nós vamos prosperar, porque a bênção do Senhor, ela será sobre a nossa vida. Então guarde essa palavra no seu coração, essa palavra de fé, e compartilhe também com outras pessoas. Faça parte da solução. Juntos nós somos mais fortes. Beijos, até amanhã às 15 horas. Obrigada a todos, de coração agradeço, que Deus abençoe ricamente a cada um. Até mais, tchau!